Salve, salve pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um Caverna do Morcego. Antes de tudo, não esquece de seguir lá no Twitter e no Instagram, @morcego_marcos_. E hoje a gente está aqui para um episódio especial e estamos aqui com meu parceiro Mocim. Pode se apresentar. Oi, meu nome é Mohsin Sidi, eu sou biólogo formado na URGS e depois de me formar, trabalhei por 3 anos no Ministério do Meio Ambiente de Moçambique e agora faço um mestrado em Ecologia Política, Justiça Ambiental e de Crescimento na Universidade Autónoma de Barcelona. Eu tenho feito 8 anos de ativismo ambiental, assim muito tempo nisso. E estou aqui hoje para falar um pouco sobre por que as mudanças climáticas são inevitáveis no mundo moderno. Meu, é isso. Bom, depois dessa fala, vocês já entenderam por que ele tá aqui, né? E a gente vai trazer alguns tópicos interessantes. Esse vai ser uma série de 2 ou 3 episódios de podcast. Espero que vocês curtam. E para começar, a pergunta, né? Por que mudanças climáticas são inevitáveis? Então, vai ser um pouco assustador, mas assim, a nossa história começa basicamente há 4,5 bilhões de anos atrás. Meu Deus! Acho que é um pouco que a gente não fala muito sobre isso, mas a gente hoje só existe, quando digo a gente, então, a espécie humana e todos os outros seres vivos que têm células eucarióticas. As células eucarióticas são células com núcleo. Todos nós só existimos devido a um evento de mudança climática. É que a Terra era basicamente ocupada por seres vivos que respiravam nitrogênio, se não me engano. Não é muito minha especialidade, mas vamos dizer nitrogênio. Se eu estiver errado, alguém me corrige depois. E eles exalavam oxigênio. O oxigênio era algo tóxico para eles. Então a grande revolução que se dá de primeira grande mudança climática é as células que respiram oxigênio passarem a tornarem-se dominantes. Até hoje ainda existem algumas espécies que vivem em alguns lugares que são espécies assim que respiram nitrogênio ou enxofre. Isso é só para dar um contexto de que mudanças climáticas são algo que acontece na Terra há bilhões e bilhões de anos e de diversas maneiras. E então é um processo, vamos dizer, natural, mas ao mesmo tempo é preciso entender o que são as mudanças climáticas hoje e por que elas são um perigo para a espécie humana. Caracas, mano, da hora essa contextualização de que ocorreu já processos climáticos, acontecem o tempo todo, e das mudanças que eles trazem, né? Isso. Então, para falarmos sobre as mudanças climáticas que a gente hoje vive, é importante saber uma coisa que é nós agora em 2020 deveríamos estar numa idade do gelo. A Terra deveria estar numa idade do gelo, seguindo os ciclos de clima que a Terra costuma ter. Este deveria ser um ciclo mais de oceanos mais baixos, temperaturas mais frias, um pouco mais de florestas mais para sul e para norte, dependendo do hemisfério onde tu está, e desertos mais pequenos também. E não é isso que tem estado a acontecer. E para isso é preciso olharmos para a história da humanidade e para a história do planeta Terra nos últimos, vamos dizer, 150 anos, talvez quase 200, desde a Revolução Industrial até hoje. Então, aí nós temos o grande evento, que é a Revolução Industrial, que eu não vou entrar muito nos detalhes políticos, mas é importante sempre termos em conta que a Revolução Industrial só acontece devido à presença de trabalho escravo nos Estados Unidos e no Brasil, e muito recurso, tipo, só
a Europa só se desenvolve devido à matéria-prima barata que podia comprar das Américas, que era vendida barata porque era feita com trabalho escravo. Se a E gente essa for entrar na matéria-prima questão política aí, vai longe. é que eu preciso sempre ter em conta isso quando a gente fala de câmbio climático, porque a gente também vamos entrar um pouco mais à frente, provavelmente no outro dia, em questões de racismo ambiental. Então, eh, nós tivemos a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra e se espalha pela Europa e depois pelos Estados Unidos, Canadá, e também é um dos fatores que vai afetar várias filosofias que aparecem no final durante o século XIX e no final do século XIX. Entre elas está o capitalismo moderno, porque o capitalismo ele é desenhado e escrito pela primeira vez por Adam Smith no seu livro seminal que é A Riqueza das Nações, que é um livro escrito no início do século XIX, mas o capitalismo moderno, como nós o entendemos, vem muito depois, já com outros filósofos na Inglaterra e França, Alemanha. E em resposta a isso também é quando surgem um pouco os movimentos comunistas liderados, mas um dos filósofos era Karl Marx, tinha outros como Kropotkin, Bakunin, que tinham a mesma ideia já de que todos estes recursos que nós temos, e na verdade isso aqui é importante lembrar que estes filósofos como Marx, Bakunin, Kropotkin, todos eles viam muito numa perspectiva de emancipação do povo europeu e apenas do povo europeu, e muito pouco se falava sobre a, as noções de como outros povos, a Ásia, a África, a América Latina viviam nessa época, até porque ainda no século XIX era ainda quando tinhas muita discriminação com gente pobre e na Europa também. Então, a ciência não, mas isso é Tipo, o mais ou contexto menos, do... o contexto de como inicia, como inicia não, mas eu diria mais como as mudanças climáticas passam a ser parte da nossa vida, porque nós com a Revolução Industrial e um pouco depois da Revolução Industrial também a descoberta do ouro negro, que é o petróleo. O petróleo permitiu, na verdade, muita coisa. Permitiu a criação da aviação, permitiu que pudéssemos fazer viagens de um continente para outro rapidamente, permitiu que os carros passassem de algo muito lento e com muito custo, muito caro para coisas que qualquer um pode ter um carro, qualquer um não, mas diria hoje em dia o carro já não é uma coisa restrita e também permitiu o estabelecimento de redes elétricas que são distribuídas para países inteiros. Hoje em dia na Europa quase que não tens cada aldeiazinha vai ter energia. Mesma coisa na América e América Latina, e nos Estados Unidos, Canadá. Em África ainda não tens tanto isso, mas isso vem pelo petróleo e é importante entendermos o que é o petróleo e os combustíveis fósseis, porque é o grande cerne das mudanças climáticas está nos combustíveis fósseis. Então isso é algo que é sempre interessante de falar. Para os biólogos é sempre a coisa que mais nos diverte. Dizer, tipo, a gente quando usa gasolina, usa petróleo, a gente está só a queimar restos de dinossauros, por assim dizer. Porque são apenas corpos de animais e plantas muito antigos que em certos lugares, em condições específicas ambientais, é sempre importante notar isso, o petróleo não se forma em qualquer lugar, ele se forma em certos lugares que naquela época tinham certas condições específicas ambientais. Eu não sei te dizer exatamente quais são as condições específicas para a formação de petróleo, mas eu lembro que tem algo muito a ver com certos pântanos e o petróleo em si ele é muito derivado, na verdade, de plantas e não de animais. Outros combustíveis fósseis são derivados de animais como o carvão ou o gás natural. Isso é importante saber que então isso são
matérias-primas que estão há muitos, muitos milhões de anos no subsolo e, entre aspas, vamos dizer assim, armazenadas. Toda essa questão de mudança ambiental vai se relacionar com todos os processos produtivos da sociedade, assim, né? Questão da Exatamente. Revolução Industrial, depois carvão, petróleo, total. Pode seguir. Porque qual é o problema que a gente tem? É que a gente hoje precisa disso tudo para gerar energia, mas a verdade é que a gente precisa entender como é que a nossa atmosfera funciona. Tipo, a atmosfera, ela é até hoje composta por, diria que é 70% nitrogênio e 8%, 8% não, desculpa, 20% oxigênio. Eu pesquisei aqui, 78% nitrogênio e 21% oxigênio, isso mesmo. Isso. E aí o dióxido de carbono sempre, historicamente, sempre foi algo assim, bem baixo a sua porcentagem, abaixo de 0,1%. Total, total. Normalmente, quando se mede o dióxido de carbono, normalmente nós medimos em partes por milhão, porque é tão baixo, não se mede em porcentagem, se mede em partes por milhão. É quanto partes por milhão é a concentração. Então, quantas moléculas de dióxido de carbono eu tenho em 1 milhão acho que é 1 milhão de moléculas de atmosfera. Então, o normal seria que o normal não existe no normal, mas diria que existia um valor que era o valor pré-revolução industrial, que rondava cerca de 300 partes por milhão de dióxido de carbono. Então, em 1 milhão de gramas de atmosfera, 300 gramas de 1 milhão eram de dióxido de carbono. Mais ou menos assim. Isso é importante Perfeito, perfeito. para entender o quê? Porque hoje, isso antes da Revolução Industrial, estamos falando de 300, hoje falamos de 410, mais ou menos. 410 partes por milhão. Isso já significa que em pouco mais de 150 anos subimos 110 partes por milhão. Isso parece pouco até que a gente começa a observar os valores históricos de dióxido de carbono. Então, quando a gente observa os valores históricos ao longo do... Eu não sei se o Marco sabe como é que se mede os valores históricos, talvez seja uma coisa interessante de explicar, é que os valores históricos de dióxido de carbono são medidos utilizando o gelo dos polos. Ah, total, total. Eu já estudei basicamente sobre isso, mano. Pode explicar, porque eu não manjo nada disso. Não, basicamente a ideia é que às vezes o gelo nos polos, como é algo que está ali há milhões de anos, é possível identificar os ciclos de idades do gelo e idades mais quentes que a Terra teve. Então, no geral, uma idade mais quente é quando tu tens por volta de 280 a 300 partes por milhão. E uma idade do gelo seria com 180 a 200 partes por milhão. Então, quando a gente fala de 410 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, a gente está falando de algo que há muito tempo não era visto. Não vou dizer que é sem precedente, porque o histórico da Terra é de 6 bilhões de anos e já houve momentos com muito mais quentes do que o momento atual, mas também eram momentos em que a vida era radicalmente diferente do que a vida é hoje. E é importante também, é isso que é o grande perigo das mudanças climáticas, é a mudança muito radical, muito rapidamente. É um absurdo, né? Porque, aproveitando já que você está falando, já colocando numa questão atual,
Mas Sim. aqui em São Paulo a gente tá batendo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil e provavelmente no mundo, tá batendo recorde de aumento de temperatura, tá batendo temperaturas assim extrapolantes, tanto para São Paulo capital, como aqui onde eu tô. Tá um absurdo realmente. É uma mudança não esperada. Sim. Então, e é aqui que vamos fechar um pouco a parte da ciência, com um último ponto, é só lembrar que esse aumento de partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, ele deriva principalmente de duas origens, que é a queima de combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo, gás natural, carvão e outros que estavam armazenados há milhões de anos, e o desmatamento. Por quê? Porque o desmatamento, nós normalmente liberamos dióxido de carbono para a atmosfera e esperamos que ele seja recapturado por duas fontes principais, que é os oceanos e as florestas. Então, hoje em dia, cerca de 40% do dióxido de carbono que é emitido por atividades antrópicas, atividades humanas, é absorvido pelos oceanos, rios e lagos. E o problema é que quanto mais dióxido de carbono o oceano está a absorver, mais eles ficam ácidos. E quando os oceanos ficam muito ácidos, as, não são bem plantas, diria que os micro-organismos que fazem a absorção de dióxido de carbono, eles morrem quando a água fica muito ácida. E isso não afeta não só esses micro-organismos, mas como eles são a base da cadeia alimentar oceânica também, os peixes que comem eles, ou peixes ou outros invertebrados que comem eles ficam sem comida. Se eles ficam sem comida, os carnívoros ficam sem comida, então estamos a falar de mudanças radicais também nos oceanos da Terra. É importante sempre lembrar, os oceanos, as florestas não são nossos da humanidade, são da Terra e vão ficar aqui mesmo se a gente desaparecer. Caracas, mano, perfeito. E é muito louco observar o impacto ambiental, né? Porque quando a gente olha e fala, né? Ah, estão acabando com a Amazônia e não sei o quê, e aí como que fica o Brasil e tudo, e não sei o quê. Mas é um processo muito maior do que somente o Brasil, somente a população que é beneficiada pelos seus voadores, mas é a humanidade e a própria a fauna e a flora, né? Porque, como você disse, acaba Isso. afetando certos organismos, e aí também vai acabar afetando plantas, e aí, no fim, tudo destrói tudo. Daí a gente vai saltar um pouco assim no tempo, porque a verdade é que já no final do século XIX já começaram a vir alguns avisos de alguns cientistas e até filósofos. Eu acho que o aviso mais famoso assim dentro da ciência política vem do Peter Kropotkin, que é um filósofo russo anarquista que em 1876 já dizia: pessoal, a Sibéria está a derreter, o que se passa? Então, isso é quando é o primeiro, não diria que é o primeiro aviso, mas é o primeiro que vai para a ciência política. Primeira vez que alguém traz um pouco isso. E depois, ao longo do século XX, de 1900 a 1950, se começa a fazer alguns estudos também de paleoclimatologia para entender se os ciclos eram normais, quais eram os ciclos normais da Terra. Aí, de novo, o pessoal do leste da Europa, que é muito esquecido, tem um cientista sérvio que é o Milutin Milankovic, desenha mais ou menos quais são os ciclos de idade de gelo e idades mais quentes que a Terra deveria ter e deveriam ser de mais ou menos 21 mil anos, e em que o ciclo de idade do gelo, que deveria durar 21 mil anos, deveria ter se iniciado por volta de 1400, por aí. Então nós deveríamos estar hoje no meio de uma era de gelo que estaria no início, nos seus primeiros 1000 anos. Caraca, mano. É doideira, assim. Doideira. Só tô Quando a gente fala impressionado. da idade do gelo, a gente fala da idade do gelo, as pessoas pensam que tipo, vai estar tudo congelado, vamos estar vivendo. Na verdade, não. Para nós que vivemos nos trópicos, eu agora não estou nos trópicos, mas
no geral, a minha vida eu vivi quase sempre nos trópicos. Só significaria provavelmente um pouco mais de frio em alguns momentos. Não são mudanças tão radicais quanto imaginamos quando vemos os filmes e etc. Assim, eu me recordo assim vagamente. Eu não lembro, provavelmente uma aula de geopolítica no cursinho que falava dessa questão de tipo, na época mais gelada, atualmente, né? Olhando atualmente, a gente teria tipo uns 5, 6, até 10 graus a menos, mas nada surreal, assim, nada. Exato, tipo, a gente fala a idade do gelo, a gente só quer dizer que normalmente no verão não acontecem desgelos nos polos. Não é nada além disso. Total. E, enfim, eu acho que o estudo que eu devo citar aqui, que é ironicamente um estudo patrocinado pelo Instituto Americano dos Estados Unidos, eles chamam de Instituto Americano do Petróleo, e em que diz assim, é um estudo feito pela Universidade de Stanford, e é de 1968. Só para dar um contexto geopolítico, 68 era a Guerra do Vietnã, era um movimento nos Estados Unidos, era um movimento para as pessoas negras não serem segregadas. Moçambique como um país não existia em 68. O Brasil ainda estava na ditadura, estava no início da ditadura, iniciou em 64. Então, uma coisa já um pouco, os avisos já são, assim, se a gente para pensar, já é muito tempo. 68 para cá já são mais de 50 anos. E o estudo dizia assim: se a temperatura da Terra aumentar significativamente, o número de eventos pode ser esperado que ocorra, incluindo o degelo do gelo antártico no Polo Sul, aumento nos níveis do mar, oceanos mais quentes e um aumento da fotossíntese. O estudo faz o ponto que os humanos estão agora envolvidos num experimento geofísico enorme com o seu ambiente e que provavelmente mudanças significativas de temperatura irão de certeza acontecer até o ano 2000 e podem trazer mudanças climáticas. Então isso é dizer que já no ano 2000 já devia estar à espera de efeitos de mudanças climáticas e na verdade antes disso já havíamos efeitos. E também junto com esse estudo na Rússia, na União Soviética na época, um climatologista que para mim sempre foi uma referência na ciência climática, Mikhail Budiko, publicou a sua teoria sobre o efeito como o efeito de gelo na verdade acelera o câmbio climático. Porque a verdade é que o gelo que nós temos nos polos não funciona não é só tipo, é uma área gelada porque é fria, mas ele também reflete a luz solar de volta para fora da atmosfera e isso causa um efeito reduz o efeito de estufa. Então, quando perdes o gelo, aquele calor que o Sol envia para os polos, em vez de ser refletido para fora da atmosfera, é absorvido pelo polo e aí o polo aquece mais rápido. Isso é o chamado o efeito de feedback gelo-albedo. Caracas, mano. Nunca Então, nem isso já tinha era, ouvido falar. isso é pura ciência climática ainda, mas já era o pessoal trazendo para os políticos, assim, avisando para os políticos sobre isso. E então, nos anos 70, começam a haver algumas já conferências climáticas, e tem já a Organização Mundial de Meteorologia também a organizar isso, e a pedir que os cientistas fizessem modelos sobre o que iria acontecer com a Terra se a temperatura subisse 2 graus, 3 graus, o que seria esperado que acontecesse. E com esses estudos que são feitos, isso são estudos feitos por cientistas japoneses, cientistas dos Estados Unidos, cientistas da União Soviética, é um consenso quase que mundial do hemisfério norte. Assim, porque também, como sempre, os cientistas do hemisfério sul, na verdade, na época não tínhamos muitos cientistas do hemisfério sul, também eram quase sempre ignorados. E também é importante notar isso. Porque eu sou cientista do hemisfério sul, acho importante notar isso. Aí, ó. Vai deslanchar, vai deslanchar. Daí, então, nos anos 80 é quando começa também já a haver um pouco
o debate sobre certas coisas que são efeitos negativos sobre a atmosfera. E também falar dos clorofluorcarbonetos, que são moléculas que têm uma capacidade de absorver radiação solar muito maior do que o dióxido de carbono. Então, tipo, cada vez que libertamos clorofluorcarbonetos na atmosfera, estávamos causando a destruição da camada do ozônio e também a destruição a absorção de mais calor para a Terra. Então, o clorofluorcarboneto foi, por acaso, um dos poucos exemplos de sucesso da ciência avisar, tipo, isso aqui é algo nocivo e não deveríamos libertar mais para a atmosfera, e a indústria parar de usar clorofluorcarbonetos quase que no geral. Hoje em dia é muito raro ter um... O clorofluorcarboneto normalmente era usado muito para geladeiras ou máquina de lavar, ou também os aerossóis, que são tipo, como se chama? Desodorante, perfume, essas coisas assim. Muitas vezes o clorofluorcarboneto era como que um dos compostos químicos que ajudava a manter a estrutura química do cheiro bom, de coisas assim. Total. Então, O CFC, ele também é uma das únicas coisas que a gente pauta dentro de sala de aula que, tipo, gente, tem que... É uma das únicas medidas que a gente aprende, né? Tem que evitar CFC. Isso. E então, no final dos anos 80 é criado, e esse é o primeiro órgão político que a gente vai falar sobre ele um pouco, que é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental para o Câmbio Climático. Eu estou falando câmbio climático porque, como falam em espanhol, já estou habituado, desculpa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Acho que o povo vai pegar isso. Isso. Então, o IPCC é criado com 3 objetivos, que é avaliar o risco da mudança climática causada por humanos, os potenciais impactos e quais são as possíveis opções para prevenir isso. E o IPCC lançou seu primeiro relatório em 1990. E ele tem feito relatórios basicamente de mais ou menos 5 em 5 anos, mas não tem se cumprido muito bem exatamente 5 em 5 anos. O último foi lançado em 2014 e a ideia é que o sexto relatório do IPCC seja lançado em 2022. Então eu vou saltar direto para o relatório de 2014, porque eu não quero estar a ler o relatório de 1990 dizia, porque já é informação defasada. E mesmo a de 2014 vai ser um pouco defasada, mas é o mais recente que nós temos. E já diz assim, o período de 1983 a 2013 foi muito provavelmente o período mais quente nos últimos 1400 anos. Os oceanos, os oceanos de certeza estão mais quentes em 2010 do que em 1961. O gelo na Groenlândia e na Antártica nas últimas 2 décadas perderam massa de certeza. Desde a metade do século XIX, que eu lembro, é a Revolução Industrial, o nível médio do mar já subiu. Os níveis, esse é provavelmente para mim o mais assustador, que é os níveis de gases de efeito de estufa. Aí gases de efeito de estufa estamos a falar de metano, dióxido de carbono, CFCs, tem alguns com nitrogênio que eu já não me lembro os nomes agora, mas tem vários tipos de gases. Óxido de nitrogênio e vapor de água. É importante lembrar do vapor de água. Nunca estiveram tão altos nos últimos 800 mil anos. Caraca! 800 mil anos. Isso. E aí eu posso disponibilizar, são relatórios públicos, então eu posso te mandar e tu disponibiliza aí para o pessoal o link do relatório. Vai ficar embaixo na descrição. Os relatórios do IPCC são públicos, como um painel intergovernamental das Nações Unidas. São documentos públicos e financiados por dinheiro público de vários países, incluindo do Brasil. Da hora, fechou. Mas isso é só para ter uma ideia das principais conclusões. E as principais projeções eram de que até o final deste século a Terra provavelmente, quase de certeza, vai exceder 1,5 graus, vai estar mais quente, e provavelmente 2 graus mais quente.
vai haver mudanças nos ciclos da água. Isso é muito importante para o Brasil, porque o Brasil tem a Amazônia e é um dos principais, basicamente o ciclo da água do hemisfério sul depende do Saara e da Amazônia. E que vai haver diminuição no gelo no Ártico, e no hemisfério norte principalmente, mas os volumes globais de gelo vão diminuir, os volumes globais de água vão subir. Total. É, Só uma então, pergunta assim, meio fora da reta, assim, mas não sei se eles falam ou se vocês discutem alguma questão de tipo medidas de pelo menos diminuir o impacto disso ou alguma coisa assim. cara, então é aqui que a gente entra já nas Nações Unidas. É tipo, é a pergunta que a gente tem para hoje, né? As mudanças climáticas, elas são inevitáveis. E eu vou te dizer assim, bem honestamente, se a gente segue o nosso modelo de capitalismo, segue dentro desse modelo, mesmo que a gente façam, mesmo que se cumpra, mesmo que todos os países aceitem os acordos de Paris, que também são públicos, podemos ler, mas vou ler daqui a pouco. Mas mesmo que todos os países aceitem o acordo de Paris e cumpram com os acordos de Paris, ainda assim isso vai significar problemas para a humanidade e para a biodiversidade e mudanças climáticas. Por quê? Porque isso é o meu grande problema com as Nações Unidas, os órgãos mundiais todos, é que eles são todos muito acomodados. E eles são todos muito acomodados numa ideia que a gente conseguiu. Isso é quando eu vou dizer, vou citar eles na forma como eles pensam, na minha visão. Eles pensam assim: a Perfeito. gente, como humanidade, conseguiu um bom nível de vida, entre aspas, conseguiu que muita gente saísse da pobreza, conseguiu que haja mais igualdade de gênero, de raça e, e menos homofobia no mundo. A gente conseguiu que as pessoas vivam um estilo de vida melhor e vivam bem. Qual é o problema com toda essa lógica? Isso é mentira pura. Quem vive bem, e tipo, mesmo se a gente olhar, eu diria que quem vive bem é só a população na Europa, e ainda assim não é toda a população da Europa. E se a gente começa a olhar tipo, com detalhe os Estados Unidos, a Austrália, tipo, são países que têm muito uma desigualdade, as populações indígenas da Austrália são totalmente ignoradas quando a gente fala de como as pessoas na Austrália vivem. Populações indígenas nos Estados Unidos também, populações negras também. Em geral, populações negras nos Estados Unidos vivem pior do que populações brancas. Mesmo populações pobres negras têm condições piores de vida do que populações brancas pobres. A gente tem alguns estudos sobre isso também que eu posso te enviar que compara o, os efeitos que um negro pobre nos Estados Unidos sofre de câmbio climático e um branco pobre nos Estados Unidos sofre. Então, aí já estou entrando um pouco no racismo ambiental que eu vou entrar depois. Mas a ideia é basicamente essa. Tipo, a ideia é muito baseada numa ideia que eles basicamente só olham para o próprio umbigo. Eles olham para o primeiro mundo, por assim dizer. Odeio esses termos, mas na verdade são bons termos. Olham para o primeiro mundo, que é o bloco capitalista da Guerra Fria. Olham para o segundo mundo, que era o bloco socialista na Guerra Fria. E vem tipo, o primeiro mundo está bem, o segundo mundo está razoável. Na verdade, é que a maior parte das pessoas do mundo vive no terceiro mundo. A África é uma massa de população quase tão grande quanto a China e a Índia. A América Latina também é uma massa de população enorme. A maior parte das pessoas na América Latina não vivem bem, não vivem o que é considerado um bom nível de vida. Mesma coisa com a África, mesma coisa com a maior parte do Sudeste Asiático e Médio Oriente. Então, quando eles determinam essas medidas para mitigar a mudança climática e para impedir, e falam que cada país deve ter o que eles chamam de net zero emissions. Eu acho que a tradução seria tipo emissões líquidas zero, que é basicamente tudo que eu, como país, emito de dióxido de carbono e outros gases, eu tenho que capturar com a minha natureza.
E vou já aqui te dizer, nenhum país de primeiro mundo com isso. E a maior parte dos países africanos cumpre, e vamos entender e a maior parte dos países da América Latina também cumpre, mas vamos entender porquê e o que isso significa. Mas tá, daí só para entender um pouco o que são as grandes medidas que são tomadas pelos governos mundo afora. Então, então, vamos ler um pouco sobre o que seria o acordo de Paris. Perfeito. O primeiro problema de todos estes acordos, que eu odeio todos, é que eles são escritos como se fossem leis dos Estados Unidos. Não sei se você já leu alguma lei dos Estados Exatamente, ocorre toda essa centralidade, né? Um acordo para o mundo todo, mas depende. Unidos. Mas não só é que a lei nos Estados Unidos ela é escrita de um jeito que é sempre muito ambíguo, é vago. É sempre assim, o governo vai fazer o melhor para que exista menos racismo no país. Isso é algo que é tanto na esquerda quanto na direita nos Estados Unidos. Que é, eles não sabem escrever leis com medidas concretas. Escrevem leis com medidas tipo, com ambições. E aí, na hora de ver como é que vamos fazer, deixam para o presidente. E aí, se o teu presidente é um Donald Trump da vida, ele por simplesmente diz que está a reduzir o racismo enquanto está a aumentar. Caracas, mano, interessante, mano. Nesse sentido, muitos dos acordos são escritos desse jeito, assim, que é, por exemplo, o alvo, o alvo dos acordos de Paris é que a temperatura só aumente até o máximo 2 graus, até 2030. E é importante lembrar uma coisa, a temperatura só aumentar 2 graus significa, na verdade, um aumento ainda. Porque isso é comparando com os níveis de 1800. Vamos só lembrar isso, é importante saber isso. Estamos sempre a comparar com a atmosfera em 1880, quer dizer tipo, que até 2030, de 1880 a 2030, só pode ter aumentado 2 graus. E até 2016 tinha aumentado 1,3 graus Celsius. Eu sempre falo em graus Celsius, só para facilitar. Tranquilo. Então o que isso significa? Significa que ainda assim, nos próximos 10 anos, nós, entre aspas, podemos aumentar 0,7 graus. Que é um absurdo, porque se em mais de 100 anos só aumentamos de 1,3, porque agora nos permitimos em 10 anos aumentar 0,7, que é mais de metade disso. Porque nós hoje sabemos que estamos cada vez mais a poluir cada vez mais. Então, algumas outras decisões do Acordo de Paris é que é criado o Fundo Climático Verde, que é mais um fundo para o Banco Mundial gerir, que é mais dinheiro, que compromete-se que até 2020, que é este ano, vai ter mobilizado 100 bilhões de dólares só para questões climáticas. E vai mobilizar mais 100 bilhões até 2025. Mas depois a gente fala de 200 bilhões de dólares e primeiro, o que vai ser feito com esse dinheiro? Não sei exatamente. E estamos em 2020, era suposto ter 100 bilhões. Até agora, as principais contribuições foram da França, dos Estados Unidos, quando ainda tinha o presidente Obama, do Japão e, ironicamente, do México, Indonésia e Vietnã, que são países entre aspas mais pobres. Mas ainda assim, até a data de novembro de 2016, tinham cerca de 10 bilhões de dólares. Eu duvido muito que eles tenham conseguido 90 bilhões de dólares nos últimos 4 anos. E mesmo assim, é o que. Isso é uma jogada clássica do Banco Mundial que é para as pessoas saberem. É assim. Quando eles dizem, conseguimos 100 bilhões de dólares, é tipo, conseguimos que o governo se comprometa a dar 100 bilhões de dólares ao longo do tempo. Então isso quer dizer que. A longo prazo. Então tipo, pode ser 100 bilhões de dólares para serem usados em 100 anos. Isso basicamente se traduz por 1 bilhão de dólares por ano para o mundo inteiro
que eu vou te dizer desde já, não é nada. Se quer mitigar mudanças climáticas, quer reduzir efeitos de mudanças climáticas, $1 bilhão por ano para o mundo não é nada. Ainda mais só o salário das pessoas vai isso, de quem tens que contratar para trabalhar. Então esse é o principal problema que a gente tem hoje. A nossa estrutura de órgãos, as nossas instituições mesmo, não é que elas são fracas, mas elas são passivas com um modelo econômico e um modelo político que não é sustentável. E nós compramos muito a ideia do desenvolvimento sustentável, e agora vamos falar um pouco do desenvolvimento sustentável, porque aquilo na verdade não é sustentável. O desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, em 2015, junto com a Conferência de Paris, foram estabelecidos 15 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Eu vou ler cada um e tu vai me dizer qual é que tu acha que é possível fazer até 2030, que é o objetivo. Vixe, fechou. Então, vou dizer, o primeiro objetivo, acabar com a pobreza absoluta. Impossível. No sistema capitalista é impossível. Objetivo 2, acabar com a fome, basicamente. Bom, se a gente está né, aqui no Brasil, nos últimos 5 anos a gente conseguiu aumentar em 10 a 20 milhões de pessoas na extrema pobreza, só no Brasil. Sim. Daí, o segundo, objetivo 3, é saúde e bem-estar para todo mundo. Boa saúde. Também. Sim. Lembrando que boa saúde não é só tipo não estar doente, mas é sempre aquele conceito de saúde da OMS, que é saúde psicológica, física e emocional. Então, Não, se for pensar só na psicológica, já era. A gente não vai conseguir durante um bom tempo. O sistema do jeito que está. Daí, educação de qualidade para o mundo inteiro. Nossa, não. Impossível. Objetivo 5, igualdade de gênero no mundo. Isso inclui redução de violência sexual, redução de violência doméstica, inclui que mulheres também mais oportunidade de emprego. Quê? No andar da carruagem, não também. Evitar utilizar mal água, tipo, evitar é um pouco mais vago esse. Evitar o desperdício, assim, tipo. É preciso. Esse é um pouco mais factível no sentido de que é vago. É preciso dizer, tipo, houve progresso nos últimos 15 anos. Não é um objetivo. Mas basicamente a ideia final é que exista água potável para todo mundo e água. Eles dizem que eles querem como água canalizada. Seria um pouco menos ambicioso, mas diria que existe pelo menos água sana, que é água pelo menos boa para tomar banho e beber. Não precisa ser canalizada, mas que as pessoas consigam ter acesso a uma água sana. Isso que era um exemplo, no meu tempo de trabalho em Moçambique, eu trabalhei em cidades bem pobres, assim, tipo, o nível de pobreza mais absoluto que existe no mundo, provavelmente. E muitas vezes, para eles terem água para tomar banho, eles 40 quilômetros da sua casa até um rio e ter o risco de tomar banho num rio que pode ter um crocodilo. Caraca! Então, isso que a gente quer evitar, isso que a gente quer eliminar. É isso que a gente fala quando a pessoa tem acesso fácil à água. Sim, total. Mas eu acho que a gente, assim, levando em conta o planeta, levando em conta os problemas que acontecem, né? Porque isso a gente, né, quando a gente pensa lá, a gente olhando assim para a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem lugares atualmente que a água simplesmente não chega. E são lugares que estão no meio da cidade. Então imagina assim, a nível mundial, não vai. E até aqui, primeiro seja objetivo, a gente pode dizer que são objetivos bons, que todo mundo quer, e que, no geral, tipo, são coisas que ninguém tipo, diria que é uma má ideia, mas só questionaria como vai fazer. Perfeito. Agora, É uma questão que todo mundo seja a favor. Ainda há algumas contradições do próprio sistema capitalista.
que é o primeiro, que é assim, é objetivo 7, que é energia barata e limpa. E assim, eu vou ser bem honesto contigo, assim, se tu for pesquisar, a gente nunca usou tanta energia fóssil quanto nos últimos anos. Isso depois do acordo ser assinado, depois a gente desce o objetivo. Então, tipo, por mais que os governos assinem isso, eles continuam à procura de mais combustíveis fósseis, eles continuam a inventar maneiras de utilizar o fóssil de forma nociva. Nociva não, é que o problema é que muitas vezes o argumento do governo é simples. Eu quero dar energia para o meu. Vai um pouco nisso. Então já é uma contradição do sistema capitalista dizer que quer dar energia barata e limpa para o mundo inteiro. Porque o próprio sistema capitalista não facilita isso. O exemplo que eu adoro dar, porque é um exemplo de africano explorando africano e também um exemplo que doeu no meu bolso, é o seguinte: Moçambique é provavelmente o país da região do Sul que tem mais rios, mais florestas, e tem muita geração de energia, tem muito potencial para energia renovável. E na energia renovável até vou incluir aqui elétrica, que é uma coisa que eu normalmente não faço. Mas falando de hidrelétrica, energia solar e energia eólica, Moçambique é provavelmente o país com maior potencial na região do sul da África. E Moçambique tem uma das maiores barragens do mundo, que é a barragem de Bassa, que ela sozinha, se bem utilizada, poderia gerar energia para Moçambique inteiro e ainda sobrar alguma energia para vender. Só essa é uma barragem, para ter uma noção. Caracas, mano, um potencial muito grande, muito grande. Exatamente. E o que acontece? A barragem de Caurabassa. Por quê? Moçambique não tem centrais de transformação. Toda a sua energia é vendida bruta, vamos dizer assim. Ou seja, em corrente direta, vendida bruta para a África do Sul. E na África do Sul é feita a transformação e revendida para Moçambique a energia em corrente alternativa, que pode ser utilizada por humanos, a 7 vezes o preço do que foi vendida para a África do Sul. 7 vezes. Continua na lógica imperialista do capitalismo, né? Mesma coisa assim que você analisar a relação de matéria-prima e matéria final, né? Todo país que é periférico é isso. Vende a matéria-prima e paga bem mais caro na matéria final. Exatamente. E tu pode olhar até tipo no Brasil com a carne. A carne que é importada é muitas vezes alimentada com soja plantada no Brasil e é revendida para o Brasil a um preço que vendeu aquela soja que alimentou esse gado. Então a matéria que alimentou aquela carne veio do Brasil, a carne em si é revendida no Brasil a um preço muito mais alto. Perfeito, perfeito. O oitavo, que é para mim o maior problema e a grande lógica que para mim só fode com tudo, que é ter um crescimento de trabalho e crescimento econômico decente. E é o grande vício do capitalismo, é o crescimento. Aqui agora eu vou citar um dos meus livros de cabeceira, que é o Enigma do Capital, que é escrito por um professor de uma universidade norte-americana, chamado David Harvey, e em que ele, durante o livro inteiro, levanta a proposição que o grande problema do capitalismo é que o capitalismo é viciado em crescimento. Então ele tem que estar sempre a crescer, sempre a crescer. É um loop, é um ciclo vicioso em que se o capitalismo não cresce, ele está em crise. Né? Ou está a crescer ou está em crise. Está a crescer ou está em crise. Isso é também Exatamente. isso é a base grande do próprio mestrado que eu faço. E aqui entra um pouco na parte que eu estudo hoje em dia, que é no mestrado que eu faço a ideia de que talvez a gente não precise ser tão dependente do crescimento econômico, a gente deveria focar muito mais em bem-estar, em como as pessoas vivem, focar em como as pessoas vivem, garantir um nível basal. E não só isso, mas a parte mais difícil de crescimento, a palavra não ajuda, na verdade, porque as pessoas ouvem de são tão viciadas em crescimento
e quando ouvem essa palavra já ficam tipo, ah, vocês querem foder com a gente. Não é bem isso, a ideia é muito mais assim. A ideia é que a gente como espécie entenda que isso é muito importante para todo mundo agora. A gente tem que entender que o estilo de vida de quem é rico, tanto no Brasil quanto em Moçambique, na Europa, é insustentável, impossível, não deve ser feito. Tem que ser eliminado. Não, total. A gente não tem que ter a ambição de ser rico. A gente tem que ter a ambição de eliminar a classe pessoas ricas. É muito louco isso que você falou, porque Isso inclui jogadores de futebol, coisa do basquete, que eu adoro, eu sou super fã de basquete, mas tipo, isso inclui que os jogadores de futebol, os jogadores de basquete têm que viver como eu vivo. sim, sim. Como a gente. Isso que você fala me lembra daquela tem site para pegada ecológica, Ele é pegada ecológico. que aí você vê o quanto que gasta e aí você vê que a condição de vida de um rico, se todo mundo vivesse naquela condição, A Terra acabava. exatamente, se só eles Na real, vivendo, só na eles real, vivendo essa condição já tá levando ao fim, imagina se todo mundo vivesse. isso. Na real, tipo, eu cometi um erro aqui. Tipo, não é a Terra acabava, é a humanidade acaba. Porque a Terra continua sendo. Exatamente, a humanidade acaba. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que não pode haver crescimento econômico constante. E não só isso, como se a gente quer viver bem todo mundo, a gente tem o interesse de que as pessoas ao teu redor também vivam bem. Eu sempre acho um absurdo assim, tipo, ver pessoas pedir dinheiro na rua, pessoas que têm que dormir na rua, etc. Tipo, é um absurdo. Mas se a gente não quer que essas pessoas tenham cheguem nesse ponto tão horrível de viver nessa situação, a gente precisa tipo reduzir o nosso estilo e permitir que elas tenham acesso a outras coisas, entender que não é tudo lógica selvagem do capitalismo. Então, esse é o objetivo dos objetivos sustentável, que para mim é totalmente não só é impossível de conseguir até 2030, como também é, na verdade, mal. É uma coisa má, tipo, uma coisa que não deve ser feita. Total, mano, total. Daí, o objetivo 9 é, de novo, outra contradição, porque há pouco falamos de energia limpa. Então, o objetivo 9 é ter mais estradas, água, saneamento e eletricidade em países em desenvolvimento. É infraestrutura básica, basicamente. Cara, pensaria tipo, um objetivo nobre, assim, mais infraestrutura básica para a gente precisa de melhor saneamento. No Brasil, tu precisa de melhor saneamento, tu vai para. Cara, eu sempre lembro, eu fui para Salvador, e o primeiro bairro que tu encontra em Salvador é um bairro que não tem saneamento, não tem nada, tipo, logo depois do aeroporto. E é onde puseram a maior parte das pessoas negras de Salvador também. De novo, volta Total. ao racismo ambiental à tona. E por quê? Porque é onde não há condições de fazer todas as coisas, também onde houve muita precarização. E passou mesmo nas favelas do Rio, passou mesmo nos bairros mais pobres em Moçambique, nos guetos sul-africanos. Então, isso é um problema geral assim, de países mais pobres, mas que se a gente bota como objetivo de que vamos resolver isso com energia limpa, com água tipo que não vai ser explorada de uma forma é muito difícil, não, é muito difícil dentro do sistema capitalista, tem que quebrar o sistema mesmo para conseguir isso. A gente vive numa lógica de sistema que, né, como você falou, dessas contradições, é insustentável tentar ser sustentável, tipo, o sistema não permite isso. Isso. Daí o objetivo 10 é reduzir a desigualdade, que esse, de novo, é mais viável porque é vago. Reduzir a desigualdade de 40% da população mundial é muito pobre para 35% reduzir a desigualdade. Verdade. Quer dizer, mais ou menos, na verdade. Tem que olhar quanto mais ricos, grandes ricos ficaram, que é outro problema. Mas é possível, até 2030, reduzir a desigualdade. De novo, o grande problema, de novo, vou voltar ao livro do David, é que
o capitalismo ele é desenhado para produzir desigualdade. Ele é desenhado sempre em que alguém tem que ganhar vantagem em outra pessoa. Então, é muito difícil reduzir desigualdade no sistema desenhado para eu ganhar vantagem. Daí, o objetivo 11 são as cidades sustentáveis, de comunidades sustentáveis, e aí é falar um pouco de reduzir o uso do carro, do transporte público. Isso é viável na Europa. Tu vê aqui. Mas é preciso, para isso, eu te diria que não é algo tanto de capitalismo, é uma questão de cultura. Total. Tu vive no Brasil, tu sabe como é. Tipo, é uma coisa que eu notei muito. Cara, a cultura é que o carro é um símbolo de status. Se eu tenho carro, quer dizer que eu cheguei a algum lugar. Mano, você falando disso, olha isso. O prefeito de um que está concorrendo ao prefeito de São Paulo aqui é o Boulos, né? Ele é do PSOL. E ele tá com o mesmo carro das últimas eleições, que é um Celta de 15 mil. E aí o pessoal tá tipo, nossa, mas ele continua com o mesmo carro depois de tanto tempo, nossa, não sabe nem administrar as próprias finanças porque não tem um carro bom e não sei o quê. Tipo, mano, é só pra se locomover, você não precisa ter um puta carro pra. Mano. Exato, tipo, a ideia do carro como um símbolo de status é muito comum. E eu não sei o suficiente sobre a sociedade europeia, dizer se é assim também lá, mas eu sei que na sociedade moçambicana, sul-africana, brasileira, o carro é um símbolo, é muito mais do que só um meio de transporte. Então precisa mudar a cultura, a forma como as pessoas pensam, para chegar num ponto que, sim, eu vou de bike porque é melhor para o ambiente e eu não me importo de chegar suado que nem um porco na aula ou no trabalho. Total. E o 12 é um dos meus preferidos, assim, só pela ironia, porque é consumo e produção responsáveis. E, cara, eu posso te falar tanta coisa sobre produção irresponsável dentro de um absurdo. E a gente tá falando cada um no seu computador, e eu vou te dizer uma coisa, assim, o teu computador, de certeza, me diz qual é a marca do teu computador. Ele é da. Ixi, calma aí que eu não lembro. Da Lenovo. Lenovo. Tá. A Lenovo existe um site que eu vou recomendar a todos, que é o ethicalconsumer.org. Pet Consumer? Ethicalconsumer.org. Assim, ele é válido para tudo, não só para. A ideia é que tu consegue ver mais ou menos as políticas ambientais, políticas de direitos dos trabalhadores e política em geral, assim, tipo, política, digo, quem a empresa financia. Total. Aí cada marca de computador cada marca no mundo é ranqueada de 0 a 20. Daí eu vou dizer assim, a marca com melhor pontuação no mundo de computadores é uma marca britânica, bem pequena, que se chama Very PC. E eles têm de 0 a 20, 9 pontos. A melhor. A melhor. A que eu tenho é a Asus, que é a segunda melhor, tem 8,5. Caracas, mano. A Lenovo é do top 5 e tem 7,5. Entendi. Tipo, nenhuma marca de computador no mundo tem consumo ético. Total. Ponto final. Tipo, hoje em dia tu não consegue comprar um computador sem estar usando algum problema. Se tu quer saber, tu pode tipo ir no site, perguntar e tipo tentar ver assim mais ou menos, tipo, por exemplo, a Lenovo, vou te falar do teu computador. A Perfeito. Lenovo não tem problema nos minérios que eles usam. Eles usam minério de fontes confiáveis. Quando falamos de minério, é que assim, para fazer um computador tu precisa de certos elementos químicos, que é o tântalo, o alumínio, tungstênio e ouro. E Total. esse vem de mineração. Só que o problema é que hoje em dia muita mineração é feita no Congo ou em outros países. Total.
ou em outros países africanos, ali do centro da África, onde tem minerais de conflito. Então estamos de olhar só para a questão, nem olhamos para a questão ambiental ainda, estamos de olhar para a questão se é um mineral que alguém morreu ou se é uma criança que está. Não é. Saquei, saquei. Daí, por exemplo, marcas como a Samsung usam minerais que uma criança provavelmente pegou. Nossa, mano, é muito pesado quando você para pra pensar assim, né? Que você é louco. Isso. Daí, tipo, a outra é se o computador tem químicos tóxicos. Daí isso aí também fala de. Aí, porque se qualquer coisa eu já jogo fora já. Não, cara, quando eu digo tóxico é no sentido assim, tipo, quando tu quer, tipo, se o teu computador queimar em algum dia, ele vai te intoxicar. Tipo, se tu queimar ele libera tóxico. E isso é muito importante por quê? Porque, tipo, cara, quantos computadores tu já teve na tua vida? Uns 4, 5. Tá, e onde é que foram parar os outros, os antigos, quando tu se livrou deles? Botou no lixo. Uma boa pergunta. Provavelmente no lixo normal. Tá. Vou dizer uma coisa. A maior parte dos computadores do mundo, isso é mais um caso de racismo ambiental. Eu vou bater muito na é muito comum. Perfeito, perfeito. A maior parte dos computadores do mundo, quando vão para o lixo, em algum momento vão parar em África. Normalmente no Ghana ou em outros países do. E lá, muitas vezes, vão parar em. Tipo, em inglês se chamam landfill. Cara, em português eu não sei dizer, sinceramente. Mas, Mano, eu acho que eu vi uma reportagem que era uma pilha cheia de lixo eletrônico. isso. E, caracas, total, total. Então, a maior parte das empresas, assim, tirando algumas bem poucas, ironicamente a Apple é uma das. Mas a maior parte das empresas usa, assim, tóxicos nos seus computadores. Caracas, mano, entendi. Aí o meu preferido, que é condições dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores na cadeia de. O que chama é a cadeia de. Caralho. Foda é que eu só trabalho, muitas vezes trabalho só em. Esqueço os nomes em português. Relaxa, qualquer coisa eu falo, eu tenho que traduzir. É o supply chain. Não é cadeia de troca, mas é na cadeia de produção, né? Isso, em espanhol seria a cadeia de suministro, cadeia de produção. É isso. A cadeia de produção de todas as empresas de computadores, sem exceção nenhuma, tem uma cadeia limpa. Caraca, saquei, mano. Todas têm algum problema, ou entre os trabalhadores, ou em questão de condições como os trabalhadores estão. Total. Sem exceção, tu não consegue comprar um computador que vai ter coisa. Que vai ser limpo, assim, né? Que... Isso. Daí, se tu for um pouco mais além, você vai ver o custo em termos de carbono para fazer o teu computador. Isso é importante porque só o setor eletrônico, o setor de informática foi responsável por, aliás, até 2040 a projeção de informática seria responsável por 14% das emissões de gases de efeito estufa. Mano, Então, só um setor, e tipo, esse é um setor muito grande. A gente está aqui a falar num computador, a gente tem noção que o computador também é um poluente. A sim. tecnologia que a gente usa não é só quando ele está ligado, está consumindo energia. Para ele ser feito, ele consome energia. Não, total, total. Daí eu mando o link desse site, assim, qualquer coisa que as pessoas queiram comprar. Infelizmente ele é muito focado na Europa. Algumas empresas que só tem disponíveis na América Latina não são avaliadas, mas Total. várias multinacionais são avaliadas. E é importante porque te permite, às vezes tu está pensando, eu quero comprar aquele celular daquela marca, será que ela é boa, será que o celular é bom? Mas muitas vezes a pessoa, será que esse celular é bom, tipo, de utilizar, mas também será que ele é bom para, tipo, será que ele é o nem vou dizer que ele é bom, mas pelo menos tipo, o menos ruim. Sim, Saca? sim, tem que fazer toda uma análise de tudo que rolou, né, mano? Porque. Isso. Então, daí, tipo, por exemplo,
o próprio site mesmo aqui, tipo, nas suas recomendações, diz que não existe nenhuma marca que ele consegue. Eu recomendo mais tipo, tentar comprar um computador em segunda mão ou tentar montar cada peça, vendo o detalhe de cada peça. Total. Enfim, isso é tu ver tipo, que cadeia de produção responsável é muito difícil, porque se tu for nesse site que eu falei, tu vai ver que não é só computador, é roupa, bicicleta, Caracas. tipo, cara, quase tudo que a gente usa tem algum problema. Tipo, isso aqui é a grande contradição do capitalismo. Tipo, se tu não sai do sistema totalmente, mesmo se tu sai do sistema totalmente, tu não consegue. Porque, Sim. tipo, quer sair do sistema totalmente. Ah, quero comprar uma bicicleta para me transportar. Provavelmente uma bicicleta vai ter problemas na sua cadeia de produção. Não duvido. Entendi. Tu quer, tipo, jogar basquete. Nossa, dá pra comprar a bola, né? Vai ter um problema. O time, nem falo. Entendi, mano. Então, tipo, o objetivo 13 é uma ladaia. Não sei se diz ladaia em São Paulo. Não. Não. É uma expressão gaúcha. É baboseiro. Total, total. O objetivo 13 é uma ladaia. Basicamente, o objetivo 13 é dizer que vamos fazer ação para parar o aquecimento global. Eu nem gosto de usar o termo aquecimento global, mas eu e, O... tipo, fazer ações para parar o aquecimento global. Tipo, a maior parte das ações estão a ser feitas de instituições. A maior parte das ações hoje em dia no mundo são organizadas por pessoas fora das instituições, pessoas fora do sistema. São Sim, organizadas por. Tu tem no mundo desenvolvido, entre aspas, eu dei esse termo, mas no mundo desenvolvido, grande parte das ações hoje são feitas por crianças de escola, que estão tipo no ensino médio, estão pedindo um futuro. Imagina, tipo, eu quando tinha 15 anos, tá tudo bem, eu com 15 anos não sou um bom exemplo, mas eu tinha 15 anos, eu já estava no movimento ambientalista desde muito tempo. Mas tipo, a maior parte das pessoas tipo, com 15 anos querem tipo, beijar pela primeira vez. Não estão preocupados em ter um futuro. sim, sim, total. Crianças hoje em dia no ensino médio estão preocupadas se vão ter um futuro para viver. Não, eu cresci, tipo, no máximo era tipo, faz um girassol num potinho, planta uma árvore lá no quintal de casa. Coisa, tipo, assim, o mínimo, sabe? Hoje você já Isso, vê que tem escola que tá trabalhando com produção de alimento orgânico, outra visão, outra questão de formação, né? isso. É importante, pô, é super importante, mas eu não acho que as Nações Unidas e o resto estão a fazer alguma coisa para isso. É muito mais as pessoas que estão fazendo isso. Eu E eu tava vejo, eu tava vendo o relatório da própria China, que, né, eles como maiores produtores produtores não, como posso dizer, emissores de gás carbônico e pá, que eles estão com o projeto de diminuição e tudo, e aí tem um amigo não, um camarada que mora lá, e aí ele postou lá falando, ó, a China falou que ia diminuir, mas não tá diminuindo. Então você olha isso, você vê isso, os países não estão fazendo nada, efetivamente. os países, tipo, na hora de falar, muitos falam. Tipo, o Obama era o mestre de falar e não fazer. Tipo, nessa questão, pelo menos. Muitos países, o governo Dilma também muitas vezes falava e não falava. Muitos países da esquerda, tipo, falham nisso, países de direita falham nisso. A única diferença é que uns fingem se importar e outros não fingem se importar. Mas na questão ambiental, a verdade é que, tipo, no geral, a questão hoje, uma coisa que a gente tem que entender agora, tipo assim, sobre esquerda no mundo, direita no mundo, no geral. Eu vou usar um exemplo que eu tenho um amigo que ele diz que é ele diz que é um mau exemplo, mas eu digo que ele é europeu, então ele não tem que falar. Tu vai entender por quê. Assim, em 2018, creio que antes da eleição do Bolsonaro, então estamos falando do governo Temer, em 2018 foi proposta uma moção nas Nações Unidas para que fascismo, nazismo, certos outros
radicalismos racistas fossem decretados como crimes contra a humanidade. Perfeito, perfeito. Eu vou simplificar assim. Países que votaram contra isso. Votaram contra. Dois países. Respira fundo. Não, dois países, Estados Unidos e Ucrânia. Caracas, entendi. A Ucrânia que tá tendo, inclusive, movimento neonazista lá agora, né? Exato. Então, qual é o problema? Tipo, só dois países votaram, foi aprovado. Não, porque a maior parte dos países de primeiro mundo, quase toda a Europa, se não toda, não me recordo agora, mas quase toda a Europa, se não toda, se absteve. E tu via, tipo, claramente, todos os países africanos votaram a favor. O governo Temer e o seu representante das Nações Unidas na época votou a favor. O governo Macri na Argentina votou a favor. Tem que ter uma noção que, por mais que a gente fale tipo esquerda e direita, assim, na época o governo português era socialista, Sim. o governo espanhol era socialista, ou ainda é os dois ainda até hoje. Na França era um governo supostamente de centro-esquerda. Na Itália também era supostamente de centro-esquerda. E mesmo assim, até o centro-direita brasileiro, o que é o impacto do racismo e por que certas coisas, como fascismo e nazismo, devem ser crimes do que o centro-esquerda europeu. E é importante ter isso em conta, porque, assim, os europeus te dizem, tipo, não, é porque isso ia cortar a liberdade de expressão, é importante. Cara, eu vou dizer uma coisa, honestamente, a liberdade de expressão é foder. Tipo, eu não quero que alguém tenha liberdade de expressão tipo, que quer me matar. Porque eu sou mistura de indiano com negro. Sim, é bizarro, né? Porque, tipo, tem que ter liberdade de expressão, mas o cara justamente tem um discurso de ódio, um discurso de morte, um discurso. E faz isso daí na prática, e aí a gente tem que simplesmente aceitar. Isso. E isso é importante também para lembrar que, ao contrário de países como o Brasil, de países onde ser racista é crime, na Europa ser racista não é crime. Tu não vai preso por ser racista. Tu vai preso por violência racista. Mas tu não vai Caraca, preso, tipo, não vai preso por chamar alguém de negro feio ou negro sujo, como fazem na França. entendi, mano. Então, isso pode ter uma noção que, tipo, cara, esquerda e direita pelo mundo sempre varia. Sim. Sempre, tipo, não é um. Tipo, não é algo. É algo, né, que você pode falar, não, sempre vai ser aqui, essa aqui vai ser a esquerda, essa aqui vai ser a direita, porque vai mudar dependendo do país, dependendo das políticas. Exato. E daí também é importante ter noção que para essas coisas, tipo, de movimento ambiental, ele é muito desconfortável para todo mundo. Total. Quando eu digo isso é porque. Eu digo isso que eu quero dizer é que, tipo, cara, muitas vezes a pauta ambiental significa que o que ela pede, no fundo, é que as pessoas mudem o seu estilo de vida e não só isso, como também incentivem os seus políticos a mudar o estilo de vida ou votem em pessoas que querem mudar o seu estilo de vida. Perfeito. E vou pegar no ponto mais radical, tipo, dos ambientalistas mais radicais de esquerda, de extrema esquerda, a gente quer no fundo é tipo acabar com a empresa privada. Sim. Tipo, são coisas que são, tipo, são parte do que é a nossa sociedade hoje em dia, tipo, basal, assim, o privado, por mais que a gente queira ou não, tipo, a empresa privada é uma parte basal da moderna. Sim, total. Então, tipo, quando tu fala, tipo, que acha que quando as pessoas falam, tipo, no extremo radical, que é tipo, vamos acabar com a noção da empresa, não com a propriedade privada, que é outra coisa, que muita gente não compreende. Assim, muitos extremistas de esquerda não querem acabar com a noção da propriedade privada. A propriedade privada é tipo, cara, a minha televisão é propriedade privada. A Sim, minha roupa é propriedade privada. Saca? sim, sim. Mas tipo, a noção mais de que tipo, uma pessoa ou um grupo de pessoas pode ter milhões de milhões de. Isso é o que deve acabar.
Tem um pessoal que ele faz a separação até de propriedade pública para propriedade pública não, propriedade particular para propriedade privada, né? Isso, exatamente. Propriedade Que no caso, particular. justamente, a gente não quer que eles peguem sua propriedade particular, né? Por exemplo, seu celular, seu computador, sua Cortou teu TV, microfone aí mano, um pouco. isso daí beleza, já é seu. De valor excedente, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, lucro de banco, lucro de igreja, sendo perdoado pegar meu celular, minha TV, mano, seu celular, sua TV não é nada, tipo. Sim, tipo, é. Tipo, tipo, não sei como explicar sem botar a culpa nos Estados Unidos. Mas é Pode colocar basicamente. a culpa, pode colocar. É que a ideia é que basicamente o que acontece é que é muito cultura. Cultura dos Estados Unidos, aquela coisa tipo. Ah, o que é meu e. O que é meu, o que é teu é teu, eu tenho que fazer por. A falsa meritocracia, como a gente chama. E é muito isso, é uma falsa meritocracia, a ideia de que tudo que a gente tem, a gente mereceu, não é Exatamente. verdade. Tipo, nem tudo que eu tenho também hoje como pessoa, eu, tipo, não é porque houve algum trabalho dos meus pais para isso. Não vou mais além porque meus avós eram pé rapado. Mas, tipo, tu entende? Sim, sim, total, total. Daí, é mais ou menos isso, assim, tipo, quando a gente fala de mudança climática, a gente no fundo está falando de todo um sistema que nos trouxe até aqui e o tipo como isso tipo afeta a gente como espécie. Daí que a gente entra na parte mais importante, que é tipo, tá, e a mudança climática, tipo, por que isso é diferente da crise da biodiversidade? Sim, sim. Daí mais ou menos assim, tipo, o que acontece é o seguinte, a gente para fazer. Existe um termo em ecologia que é o termo que melhor se aplica ao ser humano, mas não só ao ser humano como a outra espécie. Vai dizer que o ser humano é um engenheiro do ecossistema. Se a gente muda o ecossistema, quando a gente muda o ecossistema, a gente muda tudo em volta dele. Perfeito, Então, por perfeito. exemplo, quando eu chego e tenho uma floresta, mas eu quero naquela floresta por ali uma fábrica de alumínio. Corto não sei quantas árvores e a partir do momento que eu cortei as árvores, eu já mudei toda a dinâmica daquela floresta. Sim, Porque, primeira coisa, eu mudei o famoso, de novo, volta aquela palavra confusa que nem os ecologistas sabem, os ecólogos sabem bem o que é. A gente sabe mais ou menos, mas volta de novo o albedo. Eu mudei o albedo é a absorção da luz solar por um lugar. Então, mudei o albedo porque árvores absorvem a luz solar de forma diferente do que um chão exposto ou umas paredes com um teto. Tá? Daí tipo, já mudou, a absorção solar já mudou o quanto calor fica naquele ecossistema. Daí total, também total. já não tem aquelas árvores, já não tem a absorção de carbono. Não sei se tu já fez experimento aí, tu mora no interior de São Paulo, mas tu já foi para São Paulo, assumo, né? Sim, 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 sim. Já sentiu a diferença de temperatura, tipo, no mesmo dia, estando no interior e estando em São Paulo, uma cidade grande. Não, completamente, mano. Tipo, É exatamente, exato, porque muitas vezes, tipo, porque tu tá num espaço que tu não tem árvores, aquele espaço fica genuinamente mais quente, tá? Então, isso cria mudanças nas, nas criaturas que vivem ali também, tipo, nos animais, nas plantas que vivem ali. Porque agora as plantas têm que competir por espaço. As plantas competem por duas coisas sempre. Elas estão sempre a competir por espaço e por sol, por luz solar. Então, se tem uma fábrica ali
20 metros de altura de parede, fazendo uma sombra enorme, o sol disponível durante o dia mudou. Tá? Então aí já cria, e isso é o que vai criando assim, essa relação entre mudança climática e biodiversidade a um nível mundial, que é cada vez menos espaço para a biodiversidade, ou seja, vira mais competição para as plantas. Tendo menos planta como recurso, os herbívoros têm mais competição entre si para conseguir alimento. E se tem mais competição entre os herbívoros para conseguir alimento, tem uma redução na população de herbívoros, normalmente. E se tem redução na população de herbívoros, os carnívoros têm menos comida, também tem mais competição. Isso, no geral, assim, quando a gente fala em termos ecológicos, até pode ser não necessariamente mal, porque pode gerar evolução e novas espécies, etc. Mas a questão é que se isso acontece muito rápido, a espécie não consegue se adaptar, você não consegue se adaptar, morre, e aí tu perdeu uma espécie, e aí que está a crise da biodiversidade. A gente está cada vez mais perdendo espécies. Tipo, o planeta, tipo, não é que a extinção é uma coisa ruim, a extinção é natural, acontece, sempre aconteceu. Se os dinossauros não tivessem se extinguido, a gente não estaria aqui. Porque eles estariam dominando e a espécie humana não teria evoluído, não teria tido o espaço que apareceu para evoluir os mamíferos como evoluíram. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensa assim, tipo, cada espécie hoje que existe são bilhões e bilhões de anos de evolução para chegar aqui. E é toda essa linhagem que se perde quando se extingue uma espécie. E para a natureza é tipo mais uma forma que ela tinha de sobreviver que se perdeu. Então isso é a crise da biodiversidade. Eu digo a gente é tipo a natureza, não a espécie humana. A gente cada vez mais tem menos espécie, menos beleza no mundo. E cada vez o mundo fica cada vez mais monótono, vamos dizer assim, tipo, cada vez igual, tipo, a gente vê cada vez mais cidades e mais. E se não tem cidades, tem agricultura igual, tipo, planta as mesmas coisas, planta tomate, planta arroz, planta soja, planta tomate, planta arroz. Sim. Que é um exemplo, assim, tipo, para mim, um dos exemplos mais clássicos que é de um caso que junta um pouco tudo que a gente falou hoje, de políticas, de por que a gente vai juntar agora, podemos, para fechar também esse capítulo, vamos juntar o caso do estudo que pega as políticas nocivas das Nações Unidas com o racismo ambiental e com a crise da biodiversidade. Que é o seguinte, em Moçambique existia uma comunidade, há alguns anos, que eles viviam da terra. Quando eu viviam na terra, é o seguinte, eles plantavam. É um conceito muito moçambicano que é o conceito de segurança alimentar, que é tu plantar muita coisa diferente e não derrubar a floresta para plantar na floresta, saca? E plantar muita coisa diferente, que aí tu pode se alimentar de várias coisas diferentes e só o que sobra tu vende. Daí, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eles viviam tipo numa floresta, mas tipo, cara, tem que fazer agricultura, tem que em alguns momentos cortar pedaços da floresta, mas tipo, era sempre num sistema um pouco. Se tu for algum dia para Moçambique e for para um meio rural moçambicano, tu vai ver, tipo, tem a casa onde a família vive, um pouco de floresta em volta, tu tem que andar tipo uns 20 quilômetros de floresta para chegar a Machamba, que como a gente chama o lugar onde tu faz a tua plantação. Chega na Machamba e é num espaço que é dedicado para aquilo, normalmente assim de a ideia, tipo, antigamente a ideia que se fazia é tipo a cada 5 anos trocar de espaço. A ideia agora, hoje em dia, é mais tipo, ter um espaço permanente. Tipo, porque trocar de espaço significa mais desmatamento. Eu não estou dizendo que o tradicional era perfeito, não era, porque causava desmatamento, mas o que foi feito é o seguinte, na ideia de as Nações Unidas querem mais captação de carbono, querem mais floresta, uma ONG, acho que é norueguesa, não me recordo agora,
mas é uma ONG europeia que tinha um nome muito irônico, que era tipo Green Solutions ou alguma coisa assim. Eu não me recordo o nome exato. Era Green alguma coisa. E eles vêm e decidiram que iam fazer plantação de eucalipto nesse lugar onde as pessoas viviam. E conseguiram convencer o governo, vamos ocupar esse lugar e as pessoas que vão plantar em outro lugar diferente. Então lá vem os brancos com a sua ideia de plantar floresta, porque floresta é bom, qualquer floresta é bom, mesmo ter uma floresta de eucalipto só, que não é uma floresta na minha opinião, mas isso é um debate que eu sempre tive com os meus colegas engenheiros florestais, que para mim uma plantação de eucalipto não é uma floresta só porque são árvores grandes, continua sendo uma plantação. Mas para eles era floresta porque são árvores, floresta depende do tamanho da árvore, não de quantas espécies tem. É uma idiotice. Na minha opinião, é uma idiotice. Mas enfim, o que acontece é que quais são os problemas? Primeiro, o eucalipto é uma espécie que consome muita água. Então, por mais que tu tenha ali mais árvores que supostamente captam mais carbono, e supostamente esse carbono capturado é bom porque é menos gases de efeito de estufa, por mais que tu tenha isso, tu tem menos água disponível para as pessoas e para os animais. O que causa conflito entre animais selvagens e pessoas em Moçambique. Segundo é que tu pegou pessoas que sempre viveram ali, naquele lugar, e pôs elas em outro sem consultar elas. E é um caso clássico de racismo ambiental, porque é exatamente isso que se faz no racismo ambiental. Vocês são pobres, vocês são pretos, vossa opinião não importa, vão para lá. E puseram eles num lugar que eles só conseguiam plantar mandioca, aipim. Daí, tipo, tu passa de uma vida em que tu tinha a plantação de tomate, de batata, de mandioca, de cebola, de alho, de um monte de coisa que tu plantava, para plantar só aipim. E se tu planta só aipim, o que acontece? Vai plantar muito aipim, e aí tu vai ter que comer aquilo, tentar vender, para poder comprar as outras coisas que tu plantava antes. E tu tá, obviamente, na lógica do Banco Mundial das Nações Unidas, isso é ótimo, tu tá botando mais dinheiro circulando, mais capitalismo circulando, isso é melhor porque aumenta o capitalismo. Mas para aquelas pessoas não é tão bom. É exatamente isso aquilo que eu falo, que a gente olha muito mais para o PIB, para o crescimento econômico, do que a gente olha para realmente como as pessoas vivem. Porque isso aumentou o crescimento econômico, tu supostamente captou mais carbono, e tipo, mas no fundo, quem vivia ali saiu prejudicado. E acho que 5 anos depois as pessoas algumas começaram a sofrer de doenças que são ligadas a quê? A malnutrição. Daí isso é mais ou menos como funciona a política ambiental mundial hoje em dia. É, uma, é doente porque é totalmente dependente do capitalismo e sendo dependente do capitalismo a gente não chega a muito lado. A gente pode chegar a alguns pontos, algumas coisas, mas se a gente quer realmente mudar o nosso, o nosso sistema e quer realmente estarmos vivos daqui a 50 anos, sem exagero, a gente precisa de uma radical do sistema. Então, para seguir assim, eu tenho um blog que é ubuntu.substack.com, que é onde eu costumo escrever algumas coisas sobre assuntos relacionados a mudança de sistemas e capitalismo e conservação, mudanças climáticas, etc. O blog tem estado meio parado, mas podem me seguir lá que eu talvez sabendo que tem mais gente querendo ler
talvez me anime um pouco mais para escrever, porque ultimamente tem sido um pouco difícil. E também podem me seguir no Twitter, que é @GusIsBest, né? Deixar escrito, porque é um pouco complicado de escrever. Mas eu compartilho às vezes algumas coisas interessantes já sobre cultura afro, música e só falando merda também no geral. Mas é basicamente isso, assim. Não tem, não tem muita produção que eu faço fora da academia, mas acho que por enquanto dá pra ir por aí. E valeu pela oportunidade, um abraço. Bom, galera, esse daqui foi a primeira parte, onde a gente falou justamente sobre o capitalismo, o meio ambiente, a incompatibilidade com a biodiversidade e todos os problemas causados. Logo menos nós teremos o segundo episódio, também com o Mocinho. Ficou muito brabo, só falta editar e logo vai estar aí pra geral. Então, não esquece de seguir aqui o podcast, de dar uma moral, divulgar pra geral, tá ligado? Manda pra todo mundo. Deixa chegar em geral, vai divulgando, se você curtiu principalmente. É isso. E não esquece de seguir o meu perfil nas redes sociais, @morcego_marcos_, tanto no Instagram como no Twitter. E é isso, galera. Beijo, 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 beijo.